Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Você venha para cá esta noite, não no intuito de vir para um culto, essa eu aprendi ontem, hein? Isso é legal, mas no intuito de vir para uma adoração. E sabe o que significa adoração? Culto. É isso que significa adoração, significa culto. E a palavra adoração, no nosso dicionário, ela vai significar a ação que se assume uma total dependência de Deus. Em outra tradução, ali no dicionário, definição, ela vai dizer assim: homenagem, elogio, reverência ou submissão. Então, quando nós viemos para um culto, nós não viemos simplesmente para cantar aqui. Nós não viemos simplesmente para receber uma palavra. Mas nós viemos aqui para nos submetermos à vontade de Deus. Nós viemos aqui para assumir ter uma ação de total dependência de Deus. Amém. Isso que é adoração, na sua mais poderosa essência. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos para um culto, nós estamos indo para uma adoração. Nós estamos indo para um culto de adoração. Nós estamos indo para nos submeter ao Senhor. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Queremos colocar, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante de ti, Senhor, e dizer: toma, Senhor, faz dele o que tu queres. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não temos muita coisa para te dar, Senhor. Aliás, nós não temos nada, Senhor. Mas o nosso coração, isso nós queremos te dar, Senhor. Em nome de Jesus, Papai dele, te pedimos, Espírito Santo, que tu ministre o nosso coração essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, o espírito de submissão, Senhor. Nós vamos entender, Pai, que a nossa vida ela tem que ser totalmente dependente de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido, que esta noite, Senhor, a nossa mente venha ser transformada, Senhor. Que o nosso culto racional venha ser oferecido para ti, Senhor. Porque esta é a verdadeira adoração. Em nome de Jesus, assim te pedimos, Pai amado, que não venhamos para cá, Senhor, apenas para receber, mas venhamos para cá, Senhor, para servir, Senhor. Para servir a ti, Senhor, com tudo que temos e com tudo que somos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que os louvores venham te agradar, Senhor. Que a palavra venha te agradar, Senhor. E tudo aquilo que não te agradar, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, aquilo que não tem te agradado, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, faz desse lugar aqui um lugar santo, Pai. Separado para ti, Senhor. Um lugar consagrado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Porque aqui habita o teu povo, Senhor. A tua nação, Senhor. Sabe? A exclusividade tua, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido. Assim te pedimos, Senhor. Governas esse culto e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 3, muito conhecido. João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso de número 9, vamos até o 12. Vamos até o 12. Amém? Diz assim: perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Essa pergunta é referente a Jesus disse que para você entrar no reino dos céus, você precisaria nascer de novo. E ele, muito religioso, ele pergunta, como pode isso, como é que você vai voltar? Vamos ler aqui. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele está falando de algo espiritual, Jesus aqui. Aí ele: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas não assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Versículo número 12. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ele está dando uma dura aqui no Nicodemos, porque o cara não entendeu o que Jesus disse, mas ele era estudioso da época, ele era, o cara ali, um toque de linha. Só que tem um detalhe. Sabe quando a gente tem aquele pensamento? Isso porque a sociedade nos impõe isso. Infelizmente, muitas vezes nós aceitamos esse tipo de pensamento. Aquele pensamento que, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai achar que eu estou sendo religioso. Eu não vou orar em público, porque a pessoa vai achar que eu estou sendo religioso, ela vai olhar para mim esquisito,
vai falar, esse é fanado, esse é religioso. Eu não vou falar de Deus com o meu coleguinha que trabalha comigo, porque ele vai achar estranho. Aqui é lugar de trabalho, não é igreja, não é lugar de falar de Jesus. As pessoas vão olhar comigo no meu Facebook ou no Instagram e eu digo, eu não vou falar de Jesus no meu Instagram, eu vou ter vergonha, porque as pessoas vão dizer que eu sou muito religioso. É isso? Muitas vezes, infelizmente, a sociedade impõe isso. Quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus, você fala qualquer coisa nesse sentido, ela vai dizer, esse é religioso. Quantas vezes eu não falei de Jesus para alguns dos meus amigos e eles falaram isso para mim? Nossa, como você é religioso, não sei o quê. Mas esse é o problema. O nosso pensamento está na religião. Nós não podemos ter esse pensamento religioso tal como teve Nicodemos. Como que Jesus poderia falar de coisas celestiais, de coisas espirituais, de coisas mais profundas para Nicodemos, se nem o religioso ele estava entendendo? Se nem o humano ali ele estava entendendo? E muitas vezes, Deus, Jesus, não nos revela coisas muito mais profundas, porque o nosso pensamento ainda está religioso. Porque o nosso pensamento ainda está pequeno. Quando Romanos diz lá no capítulo 12, no verso 2, para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, ele quer dizer isso também. Sabe, nós usamos esse versículo para muita coisa, porque ele engloba muitas questões. Mas é também especialmente para isso. Porque se você tira o mundo e deixa o espiritual entrar, você não vai ser religioso, você vai ser espiritual. E quando você for orar para alguém ali na rua, você for falar de Jesus para alguém, você não vai ter o pensamento. Mesmo que aquela pessoa tenha, ele está sendo religioso, você vai ter o seu pensamento. Eu estou sendo espiritual. Eu estou fazendo aquilo que Jesus fez. É isso que precisamos entender. O que impede de nós fazermos missão? Pensamento religioso. O que vai nos avançar e criar coragem para fazer missões? Pensamento espiritual. Revelação do alto. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. Como Jesus vai revelar coisas inimagináveis para nós, se nem o terreno a gente consegue compreender. É uma coisa parece muito simples, mas é muito profundo. Eu vejo que Jesus, ele foi muito profundo aqui na terra, naquilo que ele falou e naquilo que ele fez, mas ele precisou ser raso para que nós precisamos entender. Porque Jesus, ele poderia ter ido muito mais além do seu espiritual, mas nós não tínhamos capacidade para entender isso. E por isso Jesus, ele foi profundo na terra, mas ao mesmo tempo ele teve que ser raso, porque nós não íamos entender. E nós hoje recebemos uma coisa muito interessante, o Espírito Santo. E aí entra a pergunta: vamos continuar sendo religiosos, mesmo com o Espírito Santo, ou vamos passar a ser espirituais? Amém. É isso que precisamos entender. O Espírito, ali ele nem tem o Espírito Santo. Agora que nós temos, vamos continuar agindo como pessoas religiosas. Sabe, para mim falar de Jesus para mim é uma pessoa muito íntima. É um amigo. É alguém com quem eu converso diariamente. Não é alguém religioso. É porque Jesus nunca foi religioso. Ele foi espiritual. Ele dizia, meu Pai me revela, e eu falo para vocês. Tudo aquilo que eu tenho feito, meu Pai é testemunha daquilo que eu tenho feito. Meu Pai testemunha a favor de mim. Então, se nós fazemos as coisas, falando de Jesus, falando de Deus, falando das coisas que nós compreendemos como sendo as certas, mesmo que as pessoas venham com essa questão, você está sendo religioso, você vai dizer, meu Pai é testemunha do que eu tenho feito. Como criar coragem para evangelizar e para pregar o Evangelho? Vamos ser espirituais. É assim que criamos coragem para pregar o Evangelho. É isso que precisamos entender na igreja. Essa noite, você veio para cá para ser religioso ou para se submeter à vontade do Senhor? Reflita nisso e vamos para o coração.
Se você veio a este lugar com o intuito de adorar o Senhor, se você está na sua casa, de adorar o Senhor, esse é o momento. De ouvir a voz do Senhor. Sim. Às vezes a gente vem do mundo, né, e só esperando ouvir, receber do Senhor. Sim, nós vamos receber do Senhor. Mas o primeiro intuito nosso não é receber do Senhor, sim é oferecer a Ele. Né? Então, que nessa noite você possa oferecer esse louvor, essa adoração, oferecer a tua vida como um sacrifício vivo de adoração ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Que
grata ao Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós não podemos deixar de adorar. Ele é a palavra mais doce que o mel. Ele é o rio de vida que me sustenta. Ele tem sustentado a minha vida e Ele tem sustentado também a tua vida. Então, sempre que você pensar que você está passando por dificuldade, que não tem motivo para adorar, adore. Sabe por quê? Porque Deus ele não é culpado de nada que nos acontece que não nos agrada. Ele nunca será culpado. Então, adore a Ele, independente de qualquer coisa. Amém? Amém. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, vai poder estar deixando aqui na frente, a partir que nós começarmos a tocar aqui no próximo louvor. Amém? Aleluia. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome Seja mantido santo, venha o teu reino. dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Por adorar, por te servir, Senhor. Oh, aleluia. Ei, Jesus. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Oh, aleluia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, aleluia. seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, aleluia, Senhor. O teu reino, poder e glória são teus para sempre. O teu reino, poder e glória são teus para sempre. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, Deus, por cada dia, Deus, por cada oferta, Senhor, Deus, que foi depositada no teu altar, Senhor. Tu conhece o coração dos teus filhos, ó Deus. Tu tens sondado, sim, para o coração deles, ó Deus. E que o Senhor possa, nessa noite, ó Deus, retribuir, ó Deus, que tu segundo o desejo do seu coração, papai, em nome de Jesus, ó Deus. Que se diz que essas ofertas, Paizinho, seja, Deus, filho, para engrandecimento do teu reino, Deus, seja para suprir as necessidades, Pai, da tua obra, Paizinho.
Em nome de Jesus, Deus. Então, Pai, continua abençoando, Deus, multiplicando o celeiro dos teus filhos, Pai. E aqueles, Deus, que têm estado em dificuldade, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, ajudando eles, Deus, querido, a se organizarem, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse louvor nós já conhecemos há algum tempo e é uma canção que eu amo muito, que eu gosto muito de cantar. Que você possa realmente nessa noite se sentir amado, porque de verdade o Senhor tem ciúme de você. Ele tem prazer quando você está na juntinho dele. Então aproveita. Amém.
Deus é bom, né? É uma coisa muito realmente impressionante, né? A Cida sempre falou que queria cantar esse louvor, aí eu peguei ele. Apaixonado nesse louvor. Mas esse louvor realmente ele é muito poderoso. A história por trás dele já é muito poderosa, né? Se você estiver interessado em saber, dá uma olhada lá no YouTube que você vai ver a história por trás desse louvor. É sensacional. E uma coisa que eu aprendi é que muito mais do que amar a Deus, nós precisamos compreender o amor de Deus por nós. Porque aí então nós vamos conseguir sim amar a Deus. Como a própria Bíblia diz, né? Porque Ele nos amou primeiro, nós vamos. E é por isso que precisamos ter esse entendimento. Pô, que amor é esse? A gente tem que se perguntar isso, procurar entender. E aí sim, na busca dessa compreensão, você vai se apaixonar cada vez mais pelo Senhor. Bem, eu quero abrir o nosso momento Atos 1:8 para nós testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito. Amém? O pastor já está animadão aqui, lá vem ele. Chegando, cheguei. Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor, amém? Ei, amados, não é um testemunho meu, tá? É um testemunho do Max. Mas eu quero dar para vocês esse testemunho porque eu quero fazer ao mesmo tempo um pedido, tá? Nós viemos conversando já. Este ano vai acontecer de novo lá em Curitiba. Perdão, o ano que vem, janeiro do ano que vem. Eu digo esse ano porque esse ano nosso já está, né? Ele está começando. Então, na verdade, em janeiro ele vai estar indo para, de novo, um curso de missões que vai ter lá. E ele se dedicou para isso. Então, nós fechamos hoje, conseguimos uma passagem mais em conta hoje, graças a Deus, ontem. Conseguimos uma passagem mais em conta ontem, graças a Deus. Então ele vai poder pagar com o saláriozinho que ele está ganhando, com o salário que ele está ganhando, salário que ele está ganhando, né? E ele conseguiu também que as férias dele fossem exatamente no tempo, né, que vai acontecer. Bom, mas por que você está vindo aqui para dar esse testemunho? Estou vindo porque Deus tem aberto as portas e Deus tem abençoado. Mas por que você não chama outra pessoa? Não sou eu que chamo. É a pessoa que se interessa em fazer e em ir. Então ele se interessou, ele está pagando, mas eu queria levantar agora na igreja uma oferta missionária. Essa oferta missionária, nós vamos ajudar ele para que ele lá possa ter também um dinheirinho lá. Porque praticamente o que ele ganha, ele vai estar pagando a passagem, né? A passagem ainda é alta, né? Passagem de avião e de volta ainda é alta. Lá ele vai ter tudo, mas ele precisa também ter alguma coisa. Eu sei que vai ficar bem afinado. Então, se você pode ajudar, precisa ser com muito. A oferta missionária que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos ter a oferta missionária, nós vamos continuar com essa oferta missionária, e aquilo tudo que arrecadar de oferta missionária, daqui até quando chegar a data dele embarcar, nós vamos dar metade para ele. Amém? Tá bom assim você? Então tá, está feliz aqui. Deus. Então vamos ajudar nessa oferta missionária, tá? Vamos estar depositando, né, essa oferta missionária. Se depois você quiser, lá antes de ele viajar, quiser abençoar ele com uma oferta missionária, fica a tua posição, tá? A ele pessoalmente, abençoar ele pessoalmente, tá? Mas aquilo que você colocar aqui, porque nós ainda continuamos tendo trabalho para isso. Aqui como ainda abençoando pessoas com essa oferta missionária. Outra coisa, essa semana nós vamos estar viajando para Campina Grande para vermos como é que está a nossa amada irmã Severina em Campina Grande. Vamos passar 3 dias lá. Então, terça, quarta e quinta, nós estaremos em Campina Grande. Orem por nós, tá? Nós não queremos que aquele trabalho morra, certo? Então, nós vamos lá para dar um gás novo, vamos ver como é que está a nossa irmã Severina, vamos ver como é que está o povo que está lá, que frequentava, que não está frequentando por causa dessa situação, né? Difícil.
de pandemia, que todo mundo se afastou e ficou nas suas casas. Então nós vamos dar para ver como é que está e poder levantar o trabalho. Provavelmente em novembro nós vamos para Bento Fernandes, já foi falado também com a irmã Marlene, e nós estávamos indo lá também. E ela disse que seria uma boa época em novembro. Então agora nós estaremos indo. Amados, orem. Aí você vai dizer, mas por que, pastor, o senhor está insistindo? Eu insistindo? Eu não. Fala com o Papai do Céu para ver o que ele diz sobre nós estarmos fazendo isso. Estamos ali mantendo e levantando o trabalho que já foi aberto. Ok? Então, como ele falou no início, o Max aqui. Aqui nós estamos entendendo o que nós precisamos fazer. A palavra do Senhor diz que você, em Atos 1:8, lembrando que domingo que vem nós temos a vigília. Não esqueça, domingo que vem. E qual é o tema da vigília? Atos 1:8, é isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Campina Grande, Bento Fernandes, É isso que nós temos que orar, mas nós não paramos, não. A pandemia não parou a obra de Deus. Parou as pessoas que não querem continuar, mas a obra de Deus não parou, não. E se Deus nos deu essas portas para entrarmos, vamos entrar. Ore então, não só por mim, mas ore também pela nossa amada irmã, ok? Severina, que vai estar lá nos recebendo. Tá bom, pessoal? Esse é um testemunho para honrar o Senhor e glorificar o nome dele. Obrigado. Lá em cima, né? Vem aqui em cima. Eles aqui? Eu sou Leonardo. Leonardo e Lone. A Lone do Leonardo e Leonardo da Lone. Amém. Igreja, vamos estender as mãos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos pastores, Senhor, e nessa semana a viagem para Campina Grande, Senhor amado Deus, que seja um momento abençoado, Senhor. Que toda essa pandemia, Senhor, cesse, Pai, que eles possam ir em nome de Jesus, Pai, Senhor, para a casa da irmã Severina, Senhor, fazer um trabalho abençoado, Senhor, e estar levando também a tua palavra, Senhor, para nossa irmã, Senhor, no coração dela, Senhor, e dando alegria, Senhor, no tempo que eles estiverem lá. Então, Pai, queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor leve eles em segurança, Senhor, e traga eles em segurança, Senhor, e movendo, Senhor, tudo aquilo que eles necessitam, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. É isso aí. Amém. Aproveitar a oportunidade que já estou aqui na frente. O pastor já falou sobre a vigília, domingo que vem. E nós combinamos de fazer uma janta quando terminar o culto, antes de iniciar a vigília. A vigília inicia às 10 e o culto termina por volta de 8h30. Então, nós estamos recebendo uma colaboração de R$10 por pessoa que vai jantar conosco. Então, eu preciso disso até sábado que vem, no máximo, desse valor, para a gente poder comprar os mantimentos e domingo eu preparar a janta para quando a gente vir para o culto já está tudo pronto. Amém, irmão? Amém. Obrigado. Amado Deus. Amém, amém. Eu falo da igreja na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus porque semana passada o meu sobrinho Alisson levou uma queda do bode e ficou com o rosto todo machucado, ficou todo machucado. E aí eu pedi oração no grupo Oração Tem Poder, né? E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que oraram com o meu sobrinho e para onde o Senhor ele já está dando. Porque não é porque ele quer no mundo que a gente não tem que orar, né? A gente
gente tem que orar por toda a nossa família e por todas as pessoas, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Amada igreja, nós não podemos esquecer um propósito, né? Por que estamos aqui? Para ficar só aqui? Não. O Senhor quer que nós plantemos igreja, o Senhor quer que nós evangelizemos, né? Que haja a propagação das boas novas de Deus. Amém. É isso que o Senhor quer. Eu estou sendo meu espírito de orarmos pelos enfermos. Sabe, eu sei que tem muita gente que está enferma. Não só, obviamente, uma questão física, mas espiritual, né? Como eu comentei aqui no início, o espiritual é muito importante. Jesus não nos revelou muitas coisas mais por causa dessa falta de espiritualidade. Então, vamos orar, vamos interceder pelos enfermos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Pai, parece loucura o que eu vou dizer agora, mas eu te agradeço por todas as pessoas que estão enfermas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o entendimento no coração delas, Senhor, para que elas entendam por que elas estão assim, Senhor. O que elas podem aprender com Deus, quem elas têm que pregar o Evangelho, Senhor. Para quem elas têm que pregar o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, te peço que haja cura, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Tanto, Senhor, em nome de Jesus, física, independente da sua enfermidade, Senhor. Tanto espiritual, Pai amado, em nome de Jesus. A tua palavra diz que esses sinais serão os que crerem, Senhor. E nós cremos, Senhor. Nós estamos como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, declarando cura sobre a vida dos irmãos da igreja, Senhor, que estão enfermos, Senhor. Em nome de nossos familiares, Senhor, que estão passando por dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos, Pai, que haja cura, Senhor, e libertação na vida dessas pessoas, Pai amado. E que elas compreendam, Senhor, a tua mão poderosa sobre a vida delas, Senhor. Que elas não venham pensar, foram médicos que me curaram, mas o Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, como igreja, Senhor, nós temos poder e autoridade para pedir isso, Senhor. Em nome de Jesus, e vamos exercer isso agora, Senhor. Chega de guardar os nossos dons, Pai. Chega de deixar isso como uma teia de aranha, Pai. Mas a igreja é poderosa. Aleluia! Cristo é. Nós pedimos por isso, Senhor, que haja libertação aqui nessa comunidade, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda ação demoníaca, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido. Te pedimos por isso, Senhor, porque nós não aceitamos, Senhor, pessoas alcoólatras, Senhor, pessoas viciadas em drogas, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, nós queremos ver esse povo liberto. Porque nós sabemos, Senhor, que também a nossa vida, Senhor, precisa estar espiritualmente muito boa, Pai. Precisamos ter um relacionamento contigo, Pai, para que em nome de Deus tenhamos a autoridade de expulsar esses demônios que rodeiam aqui a nossa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O mundo pode estar aí fora, Senhor, mas os santos estão aqui dentro. E nós queremos que os santos vão para fora, Senhor. Para que lá fora também seja santo, Senhor. Em nome de Jesus, nada é de Satanás, Senhor. Tudo é teu. Em nome de Jesus, declaramos isso, Senhor. Que as pessoas sejam curadas e libertas. No nome de Jesus. E tem poder sobre todo o nome. Amém. Amém. Oh, glória. Amém. Mas alguém que quer vir testemunhar? Meu Deus amado. Tolinho. Amém. Vamos aos avisos. Temos você aí que não está vindo para a igreja, ou você está distante da gente, você que está aqui também, temos uma plataforma legal para você acompanhar a gente. Rádio da Casa. De segunda a sábado, você pode acompanhar o Pastor Léo e a Lone das 16 às 18. Todo mundo aqui já conhece isso, né? Mas vai ter um visitante aí, então, das 16 às 18. Como é que você acessa? Rádio da Casa, tudo junto.com.br. Isso vai de segunda a sexta, das 16 às 18 horas. E todo sábado tem o programa Papo Reto, comigo a Graça. Assim que acaba o vídeo luz. Assim que acaba, às 18 horas. Nós vamos até às 20. Às vezes a gente passa um pouco, vai depender ali da noção do espírito e do conteúdo. Mas a gente tem que sempre ser pontual. Tá? Então acompanha a gente lá. Ok? Nós temos aí. Quarta-feira temos um culto aqui na igreja, também transmitido pelo Facebook, às 19 horas, ok? Quinta-feira, Célula das Mulheres, continua sendo na igreja, aqui na igreja, às 19h30. Célula dos Homens também, você está 100% convidado para estar aqui. Na sexta-feira, às 19 horas, aqui na igreja. Sábado pela manhã, você que trabalha às 8 horas, ou você que, pode acordar cedo, vem que está na igreja, vamos ter consagração a partir das 6h30.
E aqui na consagração nós oramos, nós glorificamos ao Senhor, nós nos, de fato, consagramos ao Senhor. Amém? E avisos importantes, a Luz já falou aqui. Tem que lembrar da alfabetização. Segunda e terça temos a alfabetização aqui na igreja, às 19 horas, com a professora Arilda, não é isso? Então a Graça, mas tem que já se habituar aqui com os novos professores, amém? Com a Arilda. Então, e o primeiro, como a Lona já falou aqui, nós vamos ter a vigília, né? Eu acredito que vai ser tremendo. Em nome de Jesus. Quando se fala do Espírito Santo, você não pode esperar pouca coisa, não. Dia 6, bazar. Dia 6 no bazar, para você qual horário, tem definição de horário. Das 9, né? 9 às 11. Das 9 às 17. 9 às 11, 3 às 17. Às 13. Às 13 às 17. Ok, para você vir aí renovar no seu guarda-roupa. Amém? Temos também, vamos ter o Festival de Tortas dia 21. Olha, eu já vendi 3 e eu estou feliz da vida. Olha, a irmã já vendeu 5. Como assim vendeu? Nós vendemos uma ceinha, no valor de R$10. Você vai vir aqui no dia 21, pela parte da manhã, às 9 horas, ou pela parte da tarde, também pela 1 hora, mais ou menos, às 2, perdão. Pela parte da manhã, às 9 horas, e pela parte da tarde, a partir das 2. Você vem aqui, escolhe a sua torta e leva para casa. Você compra a senhazinha, para as informações. Você que está aí no Facebook, pode falar com a Lona ali, ou no chat, manda aí um oi para ela vai gostar. E tira suas dúvidas, ok? Se você perdeu alguma coisa. Você que está aqui e não comprou ainda, ou pensa em vender, para ajudar a igreja, alguém que você conhece, procura a Graça e ela vai estar te orientando melhor. Amém? Amém. Então vamos para mais um louvor e adoração ao Senhor. Sei você, né? Eu estou provar essas tortas. Eu não conheço a torta de manga não, mas eu estou na expectativa. Aquele manga? E vai ter um sabor de manga, de abacaxi. Eu estou achando que Vai ser bom. aleluia. Oh, aleluia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
sentar? Talvez assentar. Amém? Quero chamar a Helene para vir e pedir para que a senhorita Thaís ore por ela. Amém? Graças, por favor. A pessoa está me chamando de senhora já. Senhorita. Você está com essa. Só ela, mais ninguém. Quem tem essa pessoa? Só ela. Vamos estender as mãos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, sobre a vida da Inês, Senhor. Sabemos que o Senhor já tem ministrado, Senhor, a vida dela. Pai, te agradecemos, Senhor, porque tudo, Pai, Senhor, que será ministrado, Senhor, é para o nosso aprendizado. Sim, meu Pai. Primeiramente, tudo venha passar por nós, Senhor, para que possamos, Espírito Santo, ministrar o que o Senhor tem colocado. Então, Pai, por isso te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Graças a todos, aos que estão nos ouvindo, amada igreja. O pastor está dizendo que eu tenho que falar baixo, vou falar mais alto aqui perto do microfone. Eu falo muito alto. Só que não. O Senhor ministrou meu coração, não essa semana, mas desde a semana passada, no livro de Marcos, no capítulo 8, versos 27 ao 33. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 ao 33. Tem por título A Confissão de Pedro. Eu acho maravilhoso porque o Espírito Santo já começou a falar desde o começo do culto a respeito sobre a pregação de hoje. Ei, Deus é bom. E é isso que eu acho lindo no Espírito Santo, do Reino de Deus. Ele se comunica com os nossos espíritos, ele vai ministrando o coração da igreja desde o início do culto, para quando chegar no momento da palavra, dizer, realmente Deus estava falando desde o começo. Era exatamente isso. Vamos ler a passagem, a partir do 27, capítulo 8, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Amém. Nessa noite, nós vamos refletir um pouco sobre essa questão, essa pergunta que ele faz. Quem dizes que eu sou? E qual é por que ele faz essa pergunta aos seus discípulos? Qual a importância da resposta? E o que essa resposta nos ensina? É sobre isso que nós vamos tratar essa noite. Eu quero que vocês possam prestar atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus deseja ministrar aos nossos corações como igreja de Deus na terra nessa noite. Amém. O Espírito Santo
falado comigo esses dias, quando eu estudei o livro de Marcos. E é interessante essa questão aqui, porque o livro de Marcos, ele foi escrito entre 68 e 70 depois de Cristo, depois que ele já tinha morrido. Os seus discípulos e os seus apóstolos já tinham começado a morrer, já tinham morrido. Então começou a surgir novos líderes nas igrejas. E as pessoas começaram a ter muitos conflitos dentro das igrejas, as pessoas começaram a perder o rumo e começaram a se desnortear de quem Jesus era. Então, inspirado pelo Espírito Santo, João Marcos, que era discípulo de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, fazer um apanhado da história de Jesus Cristo, para que as pessoas entendessem quem ele era, como ele se apresentou. E é interessante que o livro de Marcos, alguns historiadores dizem que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito antes dos outros, né? E se a gente for olhar Mateus, Marcos, Mateus e Lucas, tem muita coisa a respeito de Marcos, né? Tem muita coisa, pouca coisa inédita no livro de Marcos, que não tem em outros evangelhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante o modo como Marcos apresenta Jesus Cristo. Primeiramente, por que ele escreveu esse evangelho? Porque essas comunidades cristãs estavam se afastando da essência do verdadeiro cristianismo. De quem era Jesus? Eles precisavam se reconectar ao evangelho, precisavam realmente compreender mais uma vez quem é Jesus, que é o evangelho de Jesus Cristo. E aí Marcos, ele vem e traz a figura de Cristo. Jesus se apresenta no evangelho de Marcos não como rei. Jesus não se apresenta no evangelho de Marcos não como o Deus Todo-Poderoso. Ele vem e se apresenta no evangelho de Marcos como servo, aquele que veio para servir. A chave hermenêutica do livro de Marcos é Marcos capítulo 10, versículo 45, onde Cristo diz que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida, para que outros pudessem ser salvos. Amém. E é interessante que, se a gente for ler o Evangelho de Marcos, nos primeiros capítulos a gente vai ver um evangelho em frenesia. É sempre Jesus fazendo. Ele não apresenta a genealogia de Jesus como Lucas e Mateus. Por quê? Porque o servo não tem genealogia. Não importa de quem o servo é filho. Então ele traz Jesus Cristo nessa figura de servo, e um servo sempre em serviço, sempre em atividade. Ele sempre estava ali. Ele já chega, já tem João anunciando Jesus, e aí vemos Jesus sendo batizado, Jesus sendo tentado pelo diabo, Jesus chamando discípulos, Jesus visitando, Jesus curando, Jesus expulsando demônios. É assim que é o Evangelho de Marcos. É sempre Jesus em atividade, sempre Jesus fazendo, sempre Jesus servindo. E aí chega o capítulo 8, nessa parte, e é incrível, porque exatamente no meio ele faz o divisor de águas do Evangelho de Marcos, onde Jesus Cristo ele vai começar a fazer o quê? Aprofundar seu evangelho. Porque ele vai começar a perguntar aos seus discípulos a respeito da sua identidade. Quem dizem que eu sou? Porque ele quer revelar que ele é o Cristo. Ele quer aprofundar o seu evangelho, aprofundar o que é a missão do Cristo. E por isso, a partir do capítulo 8, a gente vai começar a ver o evangelho onde se diminui um pouco a questão dos relatos das curas, e vai ter um Jesus ensinando mais e falando mais. O Filho do Homem, ele veio para servir. O Filho do Homem, ele vai precisar passar por todas essas coisas, vai ser negado, vai ser desprezado, ele vai ser humilhado, ele vai passar por todas essas coisas, ele vai sofrer a morte de cruz, com o objetivo de salvar a humanidade. Aleluia. E é por isso que o Evangelho, esse capítulo, esses versículos são tão incríveis, porque ele traz essa divisão. Ele mostra o Cristo que serve, e agora ele vai mostrar quem é o Cristo. Qual é essa mensagem do Cristo? Então, nos versos 27 e 28, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Ele chama os seus discípulos. Veja, ele não vai falar para a multidão. Essa passagem não é Jesus falando para a multidão, é Jesus falando aos seus discípulos. Ele chama eles para um
que eu sou? E aí os seus discípulos vão começar a pensar, o que os homens estão dizendo de Jesus? O que os de fora entendem a respeito de quem é Jesus? E aí eles vão dizer, uns dizem que é João Batista. Por quê? Porque João Batista nessa época já tinha morrido. Inclusive Herodes, o tetrarca, que tinha matado João, mandado matar João, ficava pensando se Jesus não era a reencarnação de João. Se João não tinha ressuscitado mais uma vez a figura de Jesus. Outras pessoas pensavam, ele é Elias. E quem era Elias? No livro de Malaquias, capítulo 4, vai dar uma promessa a respeito do Messias. Vai dizer que Deus ele vai levantar Elias para preparar o caminho para o Messias, para o Cristo, para o ungido de Deus. Então eles pensam, olha, Jesus já está lá, o Cristo já se apresentou, mas eles estão achando que ele não é o Cristo, ele era aquele que anunciaria o Cristo. Outros pensavam que ele era um dos profetas. Inclusive no Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana, quando está falando com Jesus a respeito da água, Jesus disse, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, dissestes bem, porque já tiveste 5, e aquele que está com você agora não é seu marido. E ela disse, bem vejo que tu és profeta. Então a visão das pessoas a respeito de Jesus era controversa. Cada um que dissesse uma coisa. Por quê? Porque eles estavam de fora. Porque eles estavam vendo Jesus fazendo, Jesus operando, mas eles não conheciam Jesus, eles não andavam com Jesus, eles não aprendiam de Jesus. E por que isso é tão importante? Isaías capítulo 35, versos 4 até o verso 7. Isaías, lá no Velho Testamento, um dos grandes profetas. Isaías 35, versos 4 ao 7, vai dizer o seguinte: dizia aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros do erro. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canos e juncos. Em Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, versos 2 ao 6, vai dizer o seguinte: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e dizia-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Em Lucas, no capítulo 4, verso 18. 18 e 19, verso 21, vai dizer: Jesus está em Nazaré, ele entra em uma sinagoga e é convidado para ler as Escrituras, e Jesus lê no livro de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 21, então começou a dizer Jesus: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vejam, os milagres, prestem atenção. Os milagres eram como um dedo, que apontava para algo que quer que seja notado. E o que era isso? O reino de Deus
no tempo messiânico. Amém. Mas porque as pessoas não entendiam quem era Jesus, não entendiam a sua identidade, eles só conseguiam enxergar o dele. Eles olhavam para os milagres de Jesus, olhavam para os mortos, ele ressuscitando os mortos, olhavam para ele curando enfermos, eles buscavam Jesus por causa disso, porque ele multiplicava pães e peixes, porque ele transformava água em vinho. Mas eles não entendiam que os milagres eram simplesmente um sinal para apontar para o Cristo. Amém. O reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Era para isso que os sinais serviam. É para isso que os sinais servem ainda hoje. Para apontar para o reino de Deus. Aleluia. Para apontar para Cristo. Porque se não for isso, eles não adiantam de coisa alguma. As pessoas curadas continuarão caminhando para o inferno. Continuarão presas às suas mazelas espirituais. E mesmo aqueles que ressuscitam, quando eles morrerem, eles vão para o inferno quando morrerem uma segunda vez. Porque mesmo aqueles que ressuscitam morrerão também. Os sinais apontavam para o reino messiânico. Apontavam que o reino de Deus chegou. Está entre vós, vejam. Mas as pessoas não enxergavam. Quando ele fala, ele pergunta aos seus discípulos o que é que eles dizem ao meu respeito. Ele não esperava que eles soubessem. Porque, como o Marcos bem colocou aqui, as pessoas não andavam com Jesus, não entendiam as coisas espirituais. E não cabia a elas entenderem também. Apesar de estar diante dos olhos dele, até mesmo dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que estavam ali olhando a palavra de noite, meditando nela, estudando ela, Jesus vem e cumpre, mas eles não enxergam Jesus. E a questão para nós, naquela época eles não entendiam que era Jesus, eles olhavam para os milagres, mas não enxergavam Cristo. E para nós hoje, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, está à destra de Deus, ele intercede por nós. Ele está com o Senhor, enviou-nos o Espírito Santo, que clamava Pai, que nos faz merecedores, mesmo sendo imerecedores da graça de Deus, mas nos faz merecedores, nos faz filhos de Deus por adoção. Amém. Nós temos esse Espírito Santo e a palavra nos diz que nós somos cristãos. Certo? Aleluia. Cristãos. Mas como o mundo tem distinguido Cristo em nós hoje? Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles dizem que eu sou. Mas hoje para nós, igreja, como o mundo tem distinguido nós, cristãos? Será que eles têm enxergado Jesus Cristo em nós? Em Atos no capítulo 11, verso 26, vai dizer que pela primeira vez, os cristãos, aquelas pessoas, seguidores de Jesus, a igreja foi chamada, denominada cristãos. Entendam, eles receberam esse título de cristãos. Não é porque, a gente precisa denominar um nome para essas pessoas. Não, era porque eles pareciam Jesus. Amém. A igreja, ela crescia em Antioquia. Ela crescia, ela olhos nus. As pessoas compartilhavam umas com as outras, pregavam o evangelho, oravam, havia cura, havia toda essa profusão de Deus entre eles. O reino de Deus parecia que estava ali, estava entre eles. E por isso eles foram chamados ali naquele lugar, cristãos. Será que hoje nós aqui podemos ser chamados cristãos? Porque merecemos esse título de cristãos? Porque parecemos com Cristo? A palavra em Atos capítulo 17, versículo 6, é muito interessante o que diz lá. Diz que Paulo, ele chega a uma certa cidade e ele começa a pregar nas sinagogas a respeito de Cristo e esse ressuscitado. E começa a falar e as pessoas começam a aceitar a Jesus. E aí aqueles homens daquela cidade, eles começam a perseguir, a querer prender Paulo. Então, não vendo Paulo, eles pedem Jason, onde Paulo estava na casa dele. Eles chamam Jason e diz: nossa, olha só, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo já chegaram aqui. Eles estavam incomodados com a pregação de Paulo.
A pregação do Evangelho precisa incomodar o mundo, Amém. porque ele é luz em meio às Aleluia. trevas. Oh, é. Filipenses no capítulo 2, verso 15, vai nos dizer uma palavra que eu acho maravilhosa, e oro para que o Senhor faça se cumprir na minha vida. 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros de luz. Amém. Nós somos chamados para ser isso aqui, nada menos que isso. Dentro, no meio dessa geração corrompida e perversa, resplandeçam como astros do universo. Ei, aleluia. Brilhem. Que as suas obras sejam vistas pelos homens e eles, você, as suas obras, boas obras, não é para chamar atenção para você, não é para chamar atenção para mim, não é para chamar atenção para a Cida, para o pastor Leonardo, para o não é, para essa igreja. Ela tem a mesma função dos sinais, dos milagres, apontar para o reino de Deus, para Cristo. Oh, aleluia. Para que os homens olhem as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. Vai dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Isso daqui, essas palavras, elas nos mostram como deve ser o cristão. Como nós, igreja, precisamos ser. Amém. Mas como tem sido realmente em nossa geração as igrejas e aqueles que se chamam cristãos? Será que eles têm espelhado Jesus Cristo, o servo de Deus? Será que eles têm servido ao mundo? Será que nós temos realmente aberto mão, até mesmo muitas vezes, do nosso conforto para dar um auxílio a alguém que esteja precisando? Será que nós temos feito aquilo que Jesus faria? Eu estava reassistindo um filme chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. E é interessante que no filme, e no livro também, que era baseado no livro, tem um discurso. E o homem, ele chega na igreja, né, ele está bastante doente, já pediu em todo quanto emprego, já pediu ajuda das pessoas, inclusive de dentro da igreja, ninguém ajuda. E ele vai falar o seu discurso naquela igreja, é muito interessante algumas coisas que ele diz. Eu não vou lembrar do seu discurso, mas é interessante o que ele diz. Ele faz um questionamento. O que significa ser um seguidor de Jesus? Quem merece a graça? Quem merece ser salvo? Será que alguém pode julgar quem merece ou não receber a graça de Deus? Mas o que significa ser um seguidor de Jesus? Vocês entram na igreja, vocês sentam na igreja, vocês cantam louvores a Cristo, vocês falam de Jesus, mas será que vocês seguem o exemplo de Jesus em seus sofrimentos, em seu compadecimento pelos aflitos? Será que nós temos vivido como Cristo nos ordenou? Não somente ordenou porque é maravilhoso o Evangelho, porque a gente vê, Jesus ele não escreveu nenhum livro foi escrito por Jesus Cristo. O exemplo da sua vida é o seu próprio Evangelho. Amém. Jesus nunca pediu nada, pediu para ninguém fazer nada que ele mesmo não fizesse. Quando ele diz, amai aquele que vos persegue, Jesus amava aqueles que perseguiam por ele. E o perseguiam. Quando Jesus Cristo diz, perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. E Jesus Cristo, na hora da sua morte, quando ele estava morrendo, as pessoas ainda estavam cuspindo. As pessoas ainda estavam blasfemando contra ele. As pessoas ainda estavam rindo da cara dele, dizendo, tu não é o Cristo desce da cruz. E ele olha, naquele mesmo momento, enquanto ele está sendo ferido, maltratado,
quando ele diz perdoe, esse é o Evangelho de Deus. Isso, quando ele faz a revisão da lei em Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, ele refaz, ele traz essa nova versão da lei, que não é uma nova versão, mas é a lei de Deus, como ela precisava ser vivenciada desde o princípio, e os homens não conseguiam entender. Jesus ele traz essa luz, esse entendimento para essa palavra, para os ensinos de Deus, para os mandamentos de Deus, e diz, olha, os profetas vão dizer olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ore por aqueles que vos perseguem. Aleluia. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E é esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho daquele que serve. O Evangelho daquele que ama. Com o seu testemunho, com a sua vida, dia após dia. Em seus passos, o que faria Jesus? Dentro de qualquer situação que se apresente em tua vida, faça uma simples pergunta. Antes de fazer, antes de decidir, antes de continuar em frente. O que Jesus faria? O que faria Jesus em seu lugar? No seu trabalho? Quando as pessoas colocam diante de vocês, vamos fazer de qualquer jeito, né? Deixa ele, vamos fazer de qualquer jeito. Jesus faria de qualquer jeito? O que Jesus faria? Quando alguém na escola te oferece drogas, quando alguém na escola diz, vamos colar, é mais fácil. Eu não estudei, eu vou colar. O que Jesus faria se estivesse na situação que você se encontra? Será que Jesus colaria? Será que ele escolheria um caminho mais fácil? Ele escolheria um caminho mais mesmo que fosse um caminho mais difícil. Porque esse é o seu testemunho. Amém. Jesus Cristo, em nós, é a esperança da glória. E a esperança de uma nova vida. Completamente nova e diferente da que se vive nesse mundo decaído. E nós precisamos ser essa diferença no mundo. E se nós não estamos sendo essa diferença no mundo, não existe algo errado em Cristo. Não existe algo errado no seu Evangelho. Não existe algo errado em Deus. Existe algo errado em nós. E somos nós que precisamos nos corrigir. Aleluia. No verso 29, Jesus ele continua o seu questionamento aos seus discípulos. E agora ele não pergunta o que os outros acham, o que os de fora acham a respeito dele. Ele vai perguntar diretamente aos seus discípulos. E a pergunta é, mas vós, quem dizeis que eu sou? Verso 29. E o que Pedro responde? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Em Mateus, no capítulo 16, verso 17, Mateus ele vai estar narrando essa mesma passagem, essa mesma história, só que com um pouco mais de detalhes. E após a resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, ele vai dizer a Pedro, Mateus 16, 17, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Marcos bem falou aqui que os homens não conseguem discernir as coisas espirituais, que Cristo poderia ter trazido algo maior, mais profundo, mas não trouxe, porque os homens não tinham capacidade de suportar isso. E é isso aqui que está sendo explicitado na sua palavra. Quem revelou a Pedro? Deus. Porque o Pai revela o Filho, assim como o Filho revela o Pai. Aleluia. E aí, muitas vezes as pessoas falam Jesus Cristo, mas não entendem que esse Cristo não é o segundo nome de Jesus. Não é André Lima, né? Não é o segundo nome, não é o sobrenome. O Cristo era exatamente essa determinação de quem ele era, da sua missão. Ele era ungido de Deus. Cristo é uma palavra grega para Messias, que é uma palavra hebraica que para nós é ungido. O escolhido de Deus, o enviado de Deus, o prometido de Deus. Aquele que as pessoas estavam aguardando. Nós, graças a Deus, que enxergamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, não aguardamos mais. Porque Ele já veio. Amém. E pelo Espírito Santo Ele habita em nós.
Mas ainda existem aqueles que ainda esperam, aguardam esse Messias, esse Cristo, porque não enxergaram em Jesus, o Cristo. Existe a questão, por que Jesus Cristo ele faz essa pergunta? Obrigada. Porque Jesus Cristo, ele chega nesse ponto e pergunta aos seus discípulos a respeito de quem ele é. E mais interessante ainda, porque no versículo 30 dessa mesma passagem de Marcos, Jesus vai dizer, muito bem, agora não diga a ninguém. Não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Por que Jesus Cristo faz isso naquela época? Porque o Cristo que o povo esperava era diferente do Cristo que Deus revelou. No plano de Deus, era diferente. Isaías capítulo 42, verso 1. Isaías 42, verso 1, o primeiro título já começa nos revelando: o servo do Senhor. O verso 1 vai dizer: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. E aí nós vemos no livro de Marcos, na chave 10:45, Marcos 10:45, Jesus se revelando, e ele se revela como? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim Jesus se revela. Mas o que o povo esperava? O povo naquela época esperava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dentro da sua concepção de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo em Israel esperava alguém que trouxesse a eles um reino geográfico, que expulsasse Roma de lá e devolvesse o reino de Israel a eles. Mas Jesus não veio assim. Jesus ele nem sequer nasceu em uma família de sacerdotes e nem nasceu em uma família, no meio de uma família de realeza. Ele nasce aonde? Em uma família humilde. O pai carpinteiro, a mãe uma dona de casa. Quando ele nasce, não tem nem onde nascer. Ele nasce em um estábulo. É colocado em uma manjedoura, onde se coloca comida para os animais. Quando Jesus Cristo faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, se espera que o rei venha como? É um cavalo branco, né, no mínimo? Um cavalo bonito, ou um carruagem. Não, Jesus veio montado em um jumentinho. E o povo gritando hosanas ao rei. E colocando lá os ramos lá para ele passar. Reconhecem Jesus. Mas ao mesmo tempo eles estão cegos a respeito de quem é o Cristo. Por isso Jesus Cristo ele tem todo esse cuidado. A gente vai ver um Cristo que se esconde. Porque em todo tempo ele cura alguém e diz, mas não diga, só vá até o sacerdote e dê a oferta que é necessária para a cura. Mas não diga que eu curei. Quando Jesus ele está falando à multidão e faz aquela multiplicação de pães e peixes, o povo diz, poxa, aquele ali é realmente, aquele ali deve ser o rei prometido. Vamos pegar ele e fazer ele rei. E eles querem fazer Jesus rei na terra. Um rei terreno, um rei de um reino humano. E o que Jesus Cristo faz? Chegou a minha hora, agora sou eu. Não. Jesus ele escapa daquela multidão, ele vai para longe. Quando os discípulos vão encontrar Jesus, Jesus está onde? No Monte Orando. Porque as pessoas não estavam aptas, ou não tinham entendimento, elas só pensavam aqui e agora. Só pensavam em reino material, em coisas materiais. Por isso, quando Jesus multiplica pães e peixes, ela quer fazer dele rei. Mas quando ela aprofunda o seu evangelho, o que é que elas fazem? Vão embora. Elas fogem de Jesus. Elas dizem, essa palavra é muito pesada, eu não quero mais. Porque aquilo que Jesus Cristo oferece é algo muito mais profundo, mas é em âmbito espiritual. Porque a palavra do Senhor vai nos prometer um reino eterno, e um reino eterno não pode ser constituído em um plano que passa, em um plano que é agora e não é mais. Por isso, Cristo, quando vem, ele se apresenta dentro da perspectiva de Deus, em trazer
Jesus é o Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Vai dizer: mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem reconhecer Jesus como Cristo. Vejam, olha o entendimento do mundo. Se alguém perguntar a alguém lá fora, vocês sabem quem é Jesus? Será que eles não saberiam responder? Sei. Eu sei quem é Jesus. Mas será que eles sabem realmente quem é Jesus? Porque existe um saber quem é alguém, de alguém falar. Mas existe um conhecer alguém, de caminhar com esse alguém. Quando Jesus chama para si discípulos, ele diz: caminhem comigo, bem pertinho de mim. Aleluia. Ao ponto da poeira dos meus pés sujarem as suas vestimentas. Quanto mais perto, melhor. E quando Jesus se revela como Cristo, ou Deus revela a eles que Ele é o Cristo, Ele revela um grupo seleto, daqueles que estão andando com Jesus em proximidade, em comunhão, em relacionamento. Por isso que Jesus, quando Ele nos deixa a sua ordenança, Ele diz: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Ele vai dizer, deixar uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém, o Espírito Santo, o Consolador. E qual é o objetivo do Espírito Santo nesse tempo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque somente o Espírito de Deus revela a Deus. Porque somente o Espírito de Deus revela a Cristo. E por isso nós, igreja, precisamos orar para que o mundo conheça o Espírito de Deus. Aleluia. Para que eles possam ser alcançados e salvos. Amém. A pergunta para nós, para a nossa meditação, a primeira foi: como o mundo tem distinguido Cristo em você? A segunda: quem é Jesus Cristo para você? E talvez você possa responder: ah, Jesus é meu rei, Jesus é meu Senhor, ah, Jesus é tudo para mim, Jesus é meu Salvador. Mas a questão é: e o que isso significa? De verdade, na prática. Jesus ser seu Senhor significa o que de verdade na sua vida prática? Jesus ser seu Salvador significa o que na sua vida prática? O que significa Jesus ser o rei da tua vida, ser o tudo? O que significa esse tudo? O que é tudo para você? Porque dizer que é cristão, dizer que segue Cristo, dizer que ama Cristo é uma coisa. Mas será que nas nossas vidas é revelado esse amor a Cristo? Esse serviço a Cristo? Será que é revelado que nós somos súditos desse rei? Será que na prática nós somos esses sacerdotes, esses eleitos, esses ungidos? Porque essa é a grande questão. Não é se você conhece Cristo, se você conhece Jesus, é você reconhece o Espírito de Deus, já revelou que Ele é o Cristo. Aleluia. E o que o Cristo significa para você, na sua vida. Os versos 31 a 33 de Marcos, a última porção desse texto, vai nos dizer o seguinte: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18.
Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É interessante, o mesmo Pedro que foi porta-voz dos discípulos dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, é o mesmo Pedro que não entende a profundidade do que é o Cristo. É o mesmo, não é outro não. Não foi outro discípulo, foi o mesmo. Ele confessa com sua boca: tu és o Cristo. Mas não entende o que é o Cristo. O que é ser o Cristo. Em Mateus capítulo 16, verso 22, vamos recorrer mais uma vez para entender um pouco melhor. Mateus 16, verso 22. Vai dizer que Pedro, tomando de parte Jesus, depois que Jesus disse que ia sofrer e ia morrer, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum que acontecerá essas coisas. E o que é que Cristo responde para Pedro? Apartai-vos de mim, Satanás. Porque Cristo, ele conhecia quem ele era, a sua identidade. Ele sabia para quem ele tinha vindo, ele sabia a sua missão. E ele sabia que precisava cumprir. E para cumprir, precisava passar por todas aquelas coisas que ele passou. Pela morte de cruz, pela humilhação, precisava ser abandonado pelos seus discípulos. Não poderia ser reconhecido. Quantos obrigados Jesus recebeu enquanto ele curava? Quantos? Mas Jesus Cristo sabia da sua missão. Em Daniel, no capítulo 2, verso 44. Mais uma vez, temos uma profecia messiânica. No capítulo 2, verso 44. Daniel interpreta o sonho do rei. E o finalzinho da interpretação do sonho está no verso 44 e diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Em Lucas, no capítulo 1. Em Lucas, no capítulo 1, verso 31 ao 33. Vai dizer: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aquilo que foi profetizado há não sei quantos anos atrás, há não sei quantos séculos atrás, é cumprido na pessoa de Cristo. Ele vem trazer esse reino eterno. Contudo, naquela época, esse reino não era compreensível aos homens. Veja como é que Deus vai instituir um reino eterno com carne que perece, em carne que perece. Como? A palavra do Senhor, os profetas, eles estavam dizendo que Deus instituiria um reino eterno, colocaria sobre o trono de Davi
Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos ganhariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. Mas eu sei qual é o meu propósito. Em Lucas, no capítulo 1, Lucas 17, versos 20 ao 21. Vai trazer uma palavra interessante. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém. Como é que a gente sabe que existe um reino? Para existir um reino precisa existir um rei. O rei estava entre eles ou não estava? Estava. Para existir um reino é necessário a lei desse reino, o estatuto desse reino. Existia esse estatuto ou não existia? Existia. Existe a sua palavra. Existiam os súditos desse reino? Existiam. Seus seguidores. E nós hoje, igreja. Existia um lugar, aí pega, né? Aí pega. A palavra em João, no capítulo 3, na verdade no capítulo 4, quando Jesus ele fala à mulher samaritana, e ela diz: Senhor, nós precisamos adorar a Deus aonde? Lá em Jerusalém, no monte, aonde é que a gente vai adorar? O que Jesus responde? Esse tempo já chegou e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O reino de Deus que os homens não compreendiam é espiritual. Amém. Não é geográfico. E é interessante. Existe então um rei, Jesus Cristo. Existem súditos, nós cristãos. Existe a lei, a sua palavra. E existe um lugar, sim, é espiritual. Amém. Porque importa que nós adoremos o Pai, adoremos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E Ele veio salvar as nossas almas mortais, instituindo esse reino em um lugar que não tem fim, da eternidade. E é interessante, quando Jesus Cristo ele institui esse reino que os homens não compreendem. Jesus Cristo, o reino já estava entre o povo. Por quê? Porque Jesus Cristo estava andando como alguém daquele reino, vivendo como alguém daquele reino. Ele era o rei do reino, falando a palavra do reino e vivendo como aqueles daquele reino viviam, deveriam se portar. E naquele tempo as pessoas não entendiam. E hoje muita gente ainda não entende. Que esse reino não é eterno. A palavra do Senhor vai dizer em Coríntios: aquele que busca o Senhor apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Só isso que a palavra diz. Só isso. E é interessante, nós vamos ver o livro de Marcos, depois que Jesus Cristo ele se revela, ele revela a sua missão, ele vai começar a dar algumas lições sobre esse reino, que é completamente diferente. Veja, existe um paradoxo. O reino de Deus é completamente diferente, é contrário, é distinto do reino do mundo. Por isso que quando Jesus Cristo chama o seu povo, e nós, a igreja do primeiro século é chamada de igreja, eclesia, é o chamado de dentro para fora. De dentro desse sistema para fora dele. Porque não existe relação entre luz e trevas. Não tem como nós seguirmos a Deus e a Mamon. Ou a gente segue o reino de Deus, as pegadas de Cristo, ou a gente não segue. Não existe meio termo. O reino terreno, ele vai falar o quê? Autopreservação. As pessoas buscam preservar sua própria vida, seus próprios interesses. Mas em Marcos, no capítulo 8, verso 35, Jesus vai dizer: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, a encontrará. Amém. O reino terreno busca por
todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer fama, todo mundo quer glamour. E o que é que Jesus Cristo diz no verso 30, no capítulo 8 de Marcos? E demonstrou-nos para que ninguém dissesse aquilo dele, que ele era o Cristo. O reino terreno busca poder e faz de tudo para conseguir poder. Mas o reino de Jesus Cristo é diferente. No capítulo 9, verso 35, ele vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. O mundo é baseado em contendas inimizades, é alimentado o ódio entre os homens, a violência. Mas o reino de Deus não é assim. Jesus, ele vai dizer no verso 50 do capítulo 9: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O mundo, ele banaliza o matrimônio, ele banaliza o sexo, ele banaliza a família. Mas o que Cristo ensina no capítulo 10, verso 9: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ei, aleluia. O mundo, ele traz a malícia em seu coração. Infelizmente, nós temos uma frase terrível e amaldiçoada, jeitinho brasileiro, que é exatamente o que? É exatamente essa malícia, essa malandragem. Mas o que é que Deus, o que Jesus Cristo ele nos ensina, o que é que o reino de Cristo nos ensina? No capítulo 10, verso 15: qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Um coração puro. Quem não tem um coração puro, como o de uma criança, não entra no reino de Deus. O mundo busca por riquezas. E eles matam por riquezas. Porque existe tanto assalto. Porque as pessoas querem aquilo que não é seu. Mas o que é que o reino de Deus nos ensina no capítulo 10, verso 24? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O mundo ensina egoísmo. As propagandas, os filmes, as novelas, as redes sociais, é sempre uma busca do que é melhor para mim e que se dane o resto. Mas o reino de Deus é diferente. No capítulo 12, verso 31, Jesus ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. As necessidades do outro são mais importantes do que as suas. Aleluia. Glória. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de sua glória e veio à terra com semelhança de homem, se esvaziou de si mesmo e morreu e teve morte de cruz. O mundo, ele vai pregar e ensinar que nós precisamos receber. Infelizmente, a gente vê como o mundo se infiltrou nas igrejas, quando as pregações se baseiam em receber. Porque o reino de Deus, que Cristo pregou, que Cristo ensinou, que ele estava vivenciando e ensinando naquela geração e a nós, está bem dizendo assim, no 10:45, o rei desse reino diz, veja bem, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de Deus. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Quando ele vai ensinar a respeito do seu reino, ele chama os seus discípulos para si. Ele coloca uma toalhinha na perna, enche uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele diz: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Fazendo isto também. Aquele que quiser ser o maior, vai ser o menor. Esse é o reino de Deus. Aleluia. É isso que é ensinado no reino de Deus. Mas olhando para o evangelho que tem sido pregado hoje, para as igrejas que têm surgido hoje, para as pessoas que se denominam cristãos, será que nós distinguimos esse evangelho, esse reino? Será que é possível ver as marcas de Jesus nas vidas daqueles que se chamam cristãos? Aleluia. O que é ser cristão nos tempos de hoje? Será que é só ir para a igreja? Será que é só de vez em quando abrir a Bíblia quando vem à igreja? Será que é orar de vez em quando? Será que é estar em todo tipo de
coisas que acontecem no meio cristão? Será que é isso que é ser cristão? Ser cristão é parecer com Deus. Ser cristão é amar como Cristo amou. Ser cristão é estar disposto a sofrer como Cristo estava disposto a sofrer. Por amor dos outros. Em serviço do outro. E a terceira pergunta que eu deixo para a nossa reflexão é: o reino de Deus em minha vida tem sido um paradoxo com o reino do mundo, ou seja, tem sido diferente do reino do mundo? A minha vida tem apresentado e representado o reino de Deus na terra? Para concluir, eu vou ler uma reflexão. Diz o seguinte: imagina Jesus chegando para você e dizendo: tem uma missão muito importante e especial para você, e se você aceitar, receberá uma grande recompensa. Então logo você pensa: nossa, uma missão importante e especial, que maravilha, uma recompensa, nossa. E Jesus ele vai continuar falando. E Jesus diz: mas ao aceitar, você precisará se dedicar completamente a essa missão. Você precisará abrir mão de muitas coisas. Precisará viver uma vida completamente diferente. Você precisa estar disposto a suportar injustiças, provações e perseguições. Você precisará resistir às tentações. E se tornar servo de todos. Você cuidará dos necessitados, consolará os aflitos, levará esperança, conforto e amor aos perdidos. Dará sem esperar receber nada em troca e colocará as necessidades dos outros acima das suas. Você fará isso e ainda mais. Contudo, não deve esperar nenhum reconhecimento, gratidão ou consideração. E se for preciso, você abrirá mão da sua própria vida para que outra pessoa seja salva. E nesse momento você pode pensar e questionar Jesus. Mas Jesus, e você teria uma missão absurda dessas? E será nesse momento que Jesus estenderá suas mãos a você. Aleluia. E você poderá ver os seus pulsos transpassados pelos cravos. E ouvirá a sua voz dizendo: eu aceitei. Cristo se apresenta a nós, no livro de Marcos, como servo diligente, obediente ao Pai, servindo aos homens em amor para salvar suas almas imortais. Ele é o nosso exemplo. Sigamos em seus passos. Sejamos servos do Senhor. Amém. Amém? Que nós possamos levar esse ensinamento para as nossas vidas. Que Cristo brilhe em nós. Amém? Amém. Aleluia. Eita. Eita. Amém, Cristo. Amém. Eita. É? Eita, glória, sou. Ei, aleluia. Glória. Pois é. Você tem visto o que Deus te fala? Todos os cultos o Senhor está falando. Todos os cultos o Senhor está mostrando aquilo que nós precisamos andar e fazer. Como devemos nos portar na comunidade. Como nós devemos andar. Aonde quer que você esteja. Sabe, eu estava ali e o Espírito Santo disse: levanta e vai lá. E agora fala. O Senhor quer fazer um desafio com você. Você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Sim ou não? Você quer ser próspero? Então, faça a vontade do Senhor. Invista na obra do Senhor. Invista na obra do Senhor. Você quer ser próspero? Próspero é tudo, entra tudo. Prosperidade entra financeiro, entra a tua vida espiritual, entra a tua vida material. Você quer ser próspero? Então,
Serve a obra do Senhor. Entra de cabeça na obra do Senhor. Faça isso. Seja um cristão. Seja um cristão. Como a Nirene falou, eu tenho batido nessa tecla. O que a televisão está falando para você? O que a internet tem falado para você? Você é mais importante. Você é mais importante. Sabe que você é mais importante? Se você tem Cristo, Ele é o mais importante. Por quê? Amado, se você aceitou a Cristo, se você te confessou com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, então você já não tem mais essa vida. Essa vida é dele. A tua vida está lá. A tua vida é lá. E se você não for aquilo, aqui na terra, que o Senhor espera que você seja. Infelizmente, você pode chegar no dia na qual o arrebatamento vai acontecer, e você chega lá diante dele, e ele virá para você e diz assim: eu não te conheço. Isso é doído demais. Por isso que eu digo, o que a tua vida vale? Minha vida não vale nada, mas a vida do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor tem que estar na minha vida para que seja ministrado ao mundo. Porque Ele é tudo para Ele, por Ele, é tudo por Ele e para Ele. Nada é para nós não, né? Não pensa que as coisas, né? O pessoal corre atrás de bênção. Eu falei, você quer ser abençoado, você quer ser próspero. Eu não falei nem abençoado, mas você quer ser próspero. Então gasta o teu tempo na obra do Senhor. Dedique-se à obra do Senhor. Você quer ser próspero? Faça isso. E você vai ver a tua vida prosperando cada dia mais e mais. Eu vejo ímpios fazendo mais do que cristãos. Eu vejo ímpio financiando missões porque ele está de interesse no dinheiro, porque ele sabe que ao financiar a obra do Senhor, o Senhor não abençoa. Você sabia disso? E os cristãos que sabem disso não fazem. Presta atenção. Presta atenção. Dedique-se a tua vida ao Senhor. Faça o melhor para o Senhor. E Ele vai honrar a tua vida. Vai te abençoar. Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Olha para a história da Bíblia, ou melhor, da igreja, como ela falou. Olha para a história e vê o que Deus fez. Se nós temos hoje a palavra do Senhor aqui, é porque essa igreja não parou e veio até hoje. Amanhã pode ser que nós não estejamos mais aqui, mas vai ficar um testemunho da igreja. A comunidade vai ficar um testemunho da igreja. Eu quero encerrar dizendo para vocês uma coisa. Você acredita que se você orar pelo teu estado, ele vai ser um estado abençoado? Eu creio. E tenho orado por isso. Tenho pedido ao Senhor que o nosso estado seja um estado próspero. Mas por que, pastor? Só pensa em dinheiro? Não estou pensando em dinheiro, não. Eu estou pensando naquilo que nós podemos fazer com o dinheiro. O que nós podemos fazer com tanta gente precisando de nós? E por que nós não estamos saindo daqui? Aqui está bom, não está? Não, a igreja é legal? É. Para a quantidade de pessoas que está aqui dentro, está bom, não está? Está tudo confortável, né? Esse é o problema.
Está confortável demais. O Senhor nunca disse que era conforto o que nos esperava. Alguma vez Ele disse que era conforto o que nos esperava? Pois é. Mas Ele disse que o que nós teríamos depois, a risa, aí seria vitória para toda uma eternidade. Então nós vamos levantar para isso, amados. Vamos ficar de pé. Invista na obra do Senhor. Eu não estou falando só financeiro não, tá? Você que está me ouvindo. Eu não estou falando só do financeiro não. Invista na obra do Senhor, invista teu tempo, invista disponibilidade. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor para que Ele faça através de você a obra que Ele quer fazer. Invista na obra do Senhor e você será próspero. Essa é a promessa do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso, pelas tuas bênçãos que já tem derramado, Senhor, e porque o teu Espírito Santo tem falado com a tua igreja, Senhor. E se nós não ouvimos, a culpa não é do teu Espírito, é nossa, porque nós tampamos os nossos ouvidos. Mas, Pai, eu quero te pedir agora, cura no Senhor. Se nós estamos surdos e não estamos escutando aquilo que tu tens para nós, então, Senhor, nos cura, para que nós possamos ouvir, mas também, Senhor, nos cura do nosso manquejar. E muitas vezes nós nos encontramos, Senhor, aleijados e não saímos para caminhar, não saímos para evangelizar. Então, Senhor, nos cura também, para que nós saiamos, Senhor, a pregar o Evangelho, curados, libertos e possamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, leva-nos para casa, Senhor, e que nós possamos ser, Senhor, cristãos e possamos dar muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Amém. E que bom que você veio, Rafaela. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor. Até quarta-feira, hein? Tchau, tchau.